Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Corinthians, que tem um interesse no jogador Biel e está disposto a pagar 7 milhões de euros pelo jogador. Vamos ver aí a opinião dos comentaristas sobre esse jogador. O Corinthians está interessado em um novo reforço para o ataque. Ah, meu amigo, se você está querendo saber quem é esse jogador, eu vou contar para vocês nas informações do meu querido Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. Vamos contar então, Michele. Vocês conhecem o Gabriel Teixeira? O Bielzinho. Ele tem 24 anos, Michele. É um menino que está jogando no Sporting de Lisboa, lá em Portugal. Ele passou pelo Grêmio, pelo Fluminense, pelo Bahia, lá no Sporting, desde fevereiro, o garoto não conseguiu jogar muito, só 7 partidas, uma como titular, tá meio que encostado. O Corinthians chegou junto, Dorival Júnior detectou já uma necessidade de ter um atacante de beirada, um pontinha, um ponta, um jogador arisco, que vá para cima, que quebre linhas, que chame a responsabilidade, e pode ser esse garoto. Corinthians e Biel já se acertaram. Base salarial, proposta, plano de carreira. O menino gostou da ideia. Agora o Corinthians precisa combinar com o Sporting. O Corinthians, que tem uma bala na agulha, se é que tem essa bala na agulha, não gostaria de contratá-lo em definitivo num primeiro momento, e sim recebê-lo por empréstimo, digamos assim. Mas o Sporting não quer negociar por empréstimo. Vai cobrar pelo menos 7 milhões de euros, ou está pedindo 7 milhões de euros, mais ou menos 45 milhões de reais pelo garoto. Então o Corinthians, dia 10 de julho, quinta da semana que vem, vai abrir a janela de negociação de transferências aqui no futebol brasileiro. O Corinthians deve pintar com uma proposta na mesa do Sporting, vai ter que negociar com o clube português, e pode achar algumas alternativas, de repente parcelar esse pagamento, obviamente já uma tentativa que vai ser oferecida ao Sporting, de repente fazer meio a meio, a gente compra 50% lá do garoto e vocês reduzem aí o valor da venda e lá na frente vocês podem recuperar o dinheiro, enfim, negociações irão acontecer e o Corinthians, essa é a notícia, já se acertou com o Biel, um ponta rápido que o Dorival Júnior gostaria de contar para esse segundo semestre da temporada 2025, Michele. Tá quente, a negociação tá quente, é capaz de acontecer, mas aqui tá frio. 10 graus na região do Pacaembu, sensação térmica de 8. A gente tá mais frio aqui que no Alasca, né? Porque lá é verão. É sério mesmo. Pode comentar enquanto eu vejo a temperatura no Alasca. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pra quem? Pra mim, pro Silvestre ou pra quem? Pra todos vocês. Vocês viram o Biel jogando no Grêmio? Não. A gente deve ter visto, mas não reparou. Você viu o Biel jogando no Fluminense? É a mesma coisa. Tá 10 graus no Alasca e aqui tá 8. Você viu o Biel jogando no Fluminense? Não vi. Não viu. Você viu o Biel jogando no Bahia? Eu vi. Viu? Mas eu não me lembro. Não lembro. Tá bom. Não dá, né, gente? E como é que você fala que o Corinthians vai ter o melhor segundo semestre de todos os paulistas? Não, porque tem um time base já. E precisa trazer reforços, gente. Reforços de expressão. O garoto, o Silvestre estava numa empolgação. Eu não tô sentindo essa empolgação, Silver, que você sentiu agora, viu? Porque não é um jogador que vai falar assim, pô, vai chegar no Corinthians para resolver, para ajudar. Eu não creio. Não sentiu firmeza. É uma aposta, não passa de uma aposta. E o que significa aposta? Que pode dar certo ou pode não dar, não existe certeza nenhuma. Não deu certo no Fluminense, não deu certo no Grêmio, não deu certo no Bahia, não deu certo no Sport, vai dar certo no Corinthians? É mais difícil, né? Então, sempre fica pegando esse rescaldo do Corinthians também, né? Tipo assim, igual aquele do Grêmio lá, Luan. Não tá jogando, Luan vem no Corinthians, né? Fora um monte. Fora um monte, já vai mas vir não tem no dinheiro Corinthians. e a oportunidade de mercado que aparece. Vai fazer 7 milhões? Então. Mas Silver, deixa eu chamar o Silver, deixa ele no portão, no portal. Vem aqui, não posso pôr ele no portal aqui, Silver, fala. Cadê o Silver? Tá aqui o Silver, você vai aparecer no portal. Portal é portão.
Viu o cadeado? É o portão, não é o portal. Ô Paulo Sérgio, a minha empolgação teve um quê de ironia, de cinismo, ok? Mas eu tô empolgado sempre que eu faço televisão, que eu amo fazer televisão, adoro trabalhar com futebol na TV Gazeta, sou muito feliz, um privilegiado, e por isso a minha empolgação. O resto foi cinismo. Tchau. Guarda esse trecho aí, diretor. Recorta isso aí que é bom guardar e botar no arquivo, viu? E corta, faz um corte pra gente colocar no Instagram, Paulo Sérgio. O meu Instagram, você tá me seguindo? No seu Instagram? Você gostou? Primeiro, você gostou da ironia do Silvestre? Porque ele foi irônico. Não, é porque... Eu sou péssima pra entender ironia, realista, sabia? né? Eu sou péssima pra entender Porque ironia. não Ninguém dá, entende. gente. Hoje eu tava andando na rua, perguntaram pra mim, Biel, e o Biel veio? Eu falei, Biel? Biel tinha um Esse que cara tá é- falando Biel? Biel que é do Big Brother. isso? É, Onde que é? personagem do Aí quando eu reality cheguei show. aqui, é o Eu Biel. sou da época que no futebol era Tonhão, agora é Biel, né? Biel. Tonhão, era outros nomes. Deixa eu falar, o que você perguntou Mas se eu você tô tá te me seguindo? Seguindo aonde? No meu Instagram. Qual que é o Instagram? 7 Paulo Sérgio. @7 Paulo Sérgio. E o seu, O Alex? meu é Alex Miller 99, né? Miller é igual o jogador. Você nasceu em 99? Não. Por quê? É porque eu queria colocar 93, mas já tinha. Ah. Então eu coloquei 99. Peraí, tem um Alex Miller também? Alex Miller, não, eu ia colocar Alex Miller 93, só que já tinha um perfil assim, que eu não sei qual foi o sem vergonha que já tinha colocado. o seu. Então eu tive que trocar a ideia. Então em vez de ser Alex Miller 93, que Para de divulgar o que é 93. no Twitter, não, mas é o Twitter. Ah, No tá. Twitter é 93, o X. E no Instagram é 99, Alex Miller 99. Quem seguir agora, eu vou falar o nome aqui, ó. Cadê? E eu vou falar o meu, @Michele Gianella, tá bom? Mercado da bola, então, mas agora envolvendo o Corinthians. O Corinthians está investindo no Biel, fez uma proposta ainda maior para conseguir trazer esse atacante do Sporting? Tá insistindo, eu e o Bruno Andrade, a gente trouxe essa informação, o Bruno conseguiu boas informações lá em Portugal em relação à proposta que o Corinthians enviou, a segunda proposta que o Corinthians enviou, e é uma proposta com modelo de pagamento ou modelo de negócio, com o Corinthians comprando entre 50% e 60% do jogador. O Sporting quer 7 milhões de euros. E aí o que me disseram lá no Corinthians é que esse valor, que ainda não tem assim o certo, é uma proposta móvel, me disseram. Que ela pode variar de 50 até 60, vai depender muito do que você chega a um acordo com o clube. Né? Mas foi oficializada essa segunda oferta. E o que o Corinthians pensa é um contrato longo com o jogador e um contrato onde você paga isso parcelado, né? Então, assim, esse parcelamento mais a longo prazo, ter o jogador e você valorizar o jogador, né? O Corinthians bate muito nessa tecla de tipo assim, ó, o jogador que chega aqui no Sporting ele não está jogando, vai se valorizar no Corinthians e vocês vão ter uma porcentagem grande. 50, imagina, se fechar em 50%, vai ter metade de um jogador valorizado. Né? E aí eu uso o exemplo de quem chegou lá, por exemplo, Carrilho, era um jogador que estava, né, foi emprestado, aí se valorizou para a seleção, voltou, né, para a seleção. O próprio Martínez chegou por empréstimo, estava lá na MLS, nem sei se estava atuando, não me lembro a época. Mas é um jogador que chegou e se valorizou também. O próprio Mateuzinho, ex-Flamengo, chegou, se valorizou. Hugo Souza chegou, se valorizou. Então, esses exemplos de atletas que chegaram nesse Corinthians, o próprio Corinthians está usando isso como argumento para o Sporting para uma facilitação ali nessa negociação. E o Corinthians espera conseguir, nesse modelo de negócio, para conseguir esse jogador que tem as características que atendem aquilo que o Dorival quer. Queria esse jogador que atue pelos lados, né? De velocidade. E é importante falar que o Biel topa o Corinthians. Topa vir para o Corinthians. Tem um sinal positivo do Biel para o Corinthians. Só que isso é aquela velha história, né? Não adianta eu combinar com o Biel se eu não tenho o ok do esporte, que é quem manda na negociação. 7 milhões de euros? 7 milhões de euros e aí 50%, né? Seria a metade disso. Gente, para um Corinthians que está num aperto danado, que está ali com o cinto apertado, endividado, é muito dinheiro. Não, mas aí se você fizer um parcelamento em, sei lá, 4 anos de contrato... Se eu fosse credora do Corinthians, eu ia estar brava. Daqui a pouco tem o Cristiano Dresch aí falando aí. Né? Porque o Corinthians no dia... Até os corintianos ficaram bravos comigo no X outro dia, no Twitter,
Teve, inclusive, colega corintiano bravo comigo, me xingando no Twitter. O negócio tá uma loucura hoje em dia na rede social, né? Teve um editor lá da ESPN. Um editor lá da ESPN me deu uma bronca, cara. Você acredita? Sério? Falando que eu tava querendo surfar onda. Mas enfim, o assunto não é esse. Eu dei uma informação que o Corinthians... Esse assunto é bom. As tretas de André Hernandes nas redes não, sociais. eu não tenho treta com ninguém, não. Eu só respondi pra ele. Falei, tá bom, desculpa aí, chefe. O Corinthians, no dia 17 de julho, vence uma parcela da CNRD, que é o da CBF. E entre esses credores, que pode chegar até 4 milhões... É a lista lá, que a galera entrou na lista para ir recebendo. O Cuiabá pode demorar, tá lá. mas pelo menos você sabe que vai chegar a sua hora. O Cuiabá está lá. E esse montante dos credores do Corinthians na CBF é 4 milhões. E aí vence uma parcela disso, né? E aí o Corinthians não pagando pode dar transfer ban nacional. Então o Corinthians tem que abrir o olho. Mas aí foi o hate que eu tomei, que foi, mas aí isso ainda vai vencer. É daqui a um mês se você já está botando pilha e tal. Mas não é pilha, é tipo mostrando um pouco da realidade do Corinthians. O Corinthians fez acordo agora com o Memphis Depay. O Corinthians fez acordo com o Coronado e rescindiu o contrato. Tem essa parcela a vencer. Tem ajustes para fazer um monte aí de dívida que tem. Tem 2,5 bilhões de dívida no total. E aí você vai contratar um jogador de 7 milhões de euros, tudo bem que é a metade, parcelando aí a perder de vista, mas soa como uma coisa assim, tipo, não estou nem aí para quem eu estou devendo. Então é uma situação em que você precisa mostrar para o torcedor, seja ele corintiano ou não, seja o corintiano que fique bravo ou não, mas mostrar que o Corinthians tenha compromissos a honrar. Sim, é uma situação delicada. Eu vou até trazer um superchat aqui no nosso chat do Joildo Santos, que ele fala, os caras não pagam premiação das atletas do feminino e vários outros problemas de transfer ban e fazem essas propostas. Falta vergonha. Daí vou lembrar aqui, porque a Lívia Camilo trouxe uma matéria no All Sport de hoje, dizendo que o acerto com o Memphis, com a dívida, né, que tinha com o Memphis Depay, pela premiação do Paulistão e também por direitos de imagem, isso revoltou até as jogadoras do Corinthians, as jogadoras do time feminino, porque há parcelas de premiações atrasadas. Essa é uma matéria que a Lívia Camilo trouxe no áudio hoje. Então vai virando uma bola de neve, né? Vai virando uma bola de neve. A dívida aqui vai chegando no futebol, né? Aí quando chega no futebol, o torcedor começa a sentir. Já foi dívida com o Memphis, agora dívida com as jogadoras. O Memphis correndo o risco de nem se apresentar. Então é complicado. Quando o clube não honra seus compromissos, ainda fica querendo contratar a PVC. Ele tem que fazer a questão da reunião do fair play financeiro e decidir isso daqui. Estou até pensando uma coisa. Sabe que no começo da Copa do Mundo, de clube, as transmissões aqui da DAZN, uma das narrações chamou o Estefan de Cuiabá Man, que é uma coisa que aparece nas redes sociais. Aquela brincadeira de que ele só faz gol em jogo pequeno. E aí chamou ele de... Na verdade, Cuiabá Man é o Ranieri, né? Que até hoje não foi pago. O Cuiabá é o dono do Ranieri, só que não é. E aí nós vamos discutir de novo essa questão. Você paga o que não paga, para quem paga, para quem não paga. O Corinthians quitou a dívida do Memphis, mas não quitou a premiação do Memphis. Tem que discutir isso no fair play financeiro que a direção nova da CBF pretende fazer. Já tem gente se manifestando contra. É isso. Ô, minha gente, bora voltar. Corinthians, cadê os números de Biel? Nome da vez por lá. Tá aí, ó, jogando por Bahia e Sporting no futebol português neste momento. No Bahia, 99 jogos, 52 como titular, 51,8 minutos por jogo, são 17 gols, 18 assistências, 146,5 minutos para participar de um gol. No Sporting, em 7 jogos, 1 como titular, 15,9 minutos por jogo, não marcou, não deu assistência e o nome do atacante é o nome do momento no Corinthians. E a Vitória Leite vai chegar aqui com a gente para trazer mais informações também desta conversa entre Corinthians e Biel. Tudo bem, Vitória? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Fala, Glaucia, um beijo pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Tá o frio aqui nessa São Paulo, viu? Estamos aqui na região de Guarulhos, em frente ao CT Dr. Joaquim Grava, onde o elenco do Corinthians treina desde a parte da manhã. Então, treino em 2 períodos nessa quarta-feira, porque tem folga nesta quinta-feira. Mas, além de treino, o Corinthians também tá trabalhando nos bastidores. A ideia é reforçar a equipe para a continuação da temporada. Isso mesmo que o torcedor corintiano tá ouvindo, porque esse ano o Corinthians não se movimentou muito nessa questão de mercado, né? Trouxe apenas o
Fabrício Anguilleri no começo da temporada e agora tem a ideia de reforçar o ataque. A gente pode trazer para o Fã de Esporte que o Corinthians chegou a um acordo com o atacante Biel. Que acordo é esse? Acordo de base salarial. Biel, aquele ex-jogador do Bahia que saiu no ano passado para jogar na Europa, no Sporting de Portugal, fez boas temporadas pelo Bahia, estava chamando bastante atenção, atacante de apenas 24 anos. Ele foi para o Sporting, teve pouca oportunidade nesse ano na temporada 24-25, né? Apenas 7 jogos em campo, por isso que o Biel tem esse desejo de voltar para o Brasil, também não tem recebido tantas oportunidades no Sporting, mas o Sporting não quer abrir mão tão facilmente do atleta, até porque é um atleta jovem, de 24 anos. O Corinthians até tentou ali uma situação de empréstimo, mas o Sporting quer vendê-lo. E nesse momento o clube português pede 7 milhões de euros, o equivalente a 45 milhões de reais. Por isso, os dois clubes estão em negociação neste sentido, mas pelo menos o Corinthians consegue ter aí ao seu lado a vontade do jogador e um acordo já de base salarial, caso consiga acertar a negociação com o clube português. Bom, fora de reforços, o Corinthians trabalha para recuperar jogadores dentro do elenco, né? Então a gente vem falando que o Corinthians na segunda-feira fez um treino aberto, abriu ali uma entrevista coletiva também com os preparadores físicos, que falaram sobre a situação do Garro, que tá aí nessa expectativa de voltar 100% fisicamente depois da pausa. Yuri Alberto, que também teve diminuição no tempo de recuperação. Yuri Alberto que sofreu uma fratura na coluna e é uma situação mais complicada, então passaria mais tempo fora de campo, mas segundo os preparadores físicos do Corinthians, diminuiu de 30% a 40% esse tempo de recuperação. Boas notícias para o torcedor corintiano nessa quarta-feira, Glaucia. A gente lembra que o Corinthians volta a atuar apenas no dia 13 de julho diante do Bragantino, mas fica o convite para o corintiano porque neste sábado tem jogo do Corinthians na tela da ESPN. Isso mesmo, Corinthians e Boca Juniors, um revival, a gente pode dizer assim, né? A lembrança daquele Corinthians e Boca Juniors da Libertadores de 2012. As equipes vão se enfrentar na Arena Mercado Livre Pacaembu às 3 da tarde e a ESPN, o Disney Plus e também o YouTube aqui da casa vai transmitir esse jogaço para esquentar um pouquinho o coração do corintiano, que deve ficar nostálgico diante dessa partida, né, Glaucia? Um beijo para você. Com certeza, Vitória. Beijo pra você também. Boa sequência de trabalho. Mais do que assim, o nostálgico, com saudade, inclusive, daquele time de 2012. Muito corintiano, com certeza, vai ver, relembrar e falar: oh, meu Deus do céu, né? Porque foram bons tempos. Os de hoje estão mais difíceis. Só pra complementar a informação da Vitória, eu abro o jogo a partir das 2 da tarde na tela da ESPN também, pra este amistoso internacional. Fala, Calça. O time tinha um nível, assim, de maturidade, né? De caras... Assim, competitivo alguns jogadores assim que a gente sente falta hoje. Eu vou explicar bem. Você pega o Danilo, né? O Danilo fazia o time jogar, o time jogava e assim com uma paz de espírito para jogar em qualquer situação. E né, Emerson Sheik na final, ele entrou na cabeça da defesa do Boca. Todinha, né? Ele destruiu os caras. Então, sim, é uma coisa que o Fábio Santos, que está com a gente aqui hoje, né? Então a gente tem muitos jogadores ali que o futebol sente falta, não é o Corinthians só. Porque é de maturidade. Eu não queria usar a palavra malandragem, mas não é a malandragem. No sentido bom da bola ali, no sentido, né? Assim, de entender assim, os meandros daquilo que você faz e tirar o máximo, né, com o seu talento. E é um time, bom, é interessante que era o momento do Corinthians de queda em 2007, joga a segunda divisão em 2008 e é campeão da Libertadores em 2012. Então, assim, a queda gerou uma mobilização no Corinthians que é impressionante. O título mundial, assim, o Corinthians, se olhava para o Corinthians, ele faturou mais quando caiu. Não vou te abandonar, aquelas campanhas, aquela loucura toda. Quando ganhou o Mundial, o Corinthians não soube usar aquilo. E aí você vê o Corinthians que ainda foi campeão brasileiro e tal, mas tudo culminou no que está hoje. Isso aí veio e montanha-russa. Tá lá no fundo agora. De 13 anos para cá, né? Que é essa decisão aí que a gente vai reviver. Muita coisa, sem dúvida, mudou. Corinthians indo ao mercado. Tem muito corintiano que tá aqui na TV, Marra, ouvia aquela história, se voltasse só ano que vem tava fechado, né? Porque... Onde assina. Onde assina. Mas o Corinthians aí no mercado tentando seguir se reforçando, alguns saíram mais de olho nesse Biel. A gente até discutia aqui quando a Vitória trazia as informações, né? Ele chega a um esporte muito encaixado, né? Difícil jogar. Campeão português mais uma vez, que vem de temporadas e temporadas de um trabalho muito bem feito. O torcedor pode até olhar, poxa, mas não desempenhou no futebol português, não desempenhou no esporte. 131 minutos a temporada. Porque ele encontrou esse esporte difícil de jogar, né? E chega em uma temporada que foi mais competitiva, porque dividiu com o Benfica por mais tempo, mas ele não chegou e brilhou.
Ok, é normal também, né? Tem uma fila e quem estava jogando não deu brecha, não deu espaço. E o time foi campeão. Então, assim, ele não chegou brilhante. Teve oportunidade, né? Mas a imagem, se você volta aqui, busca aqui e tal, a imagem é uma imagem positiva. Jogando pelo Bahia, com velocidade, facilidade no drible, facilidade de chegar à área. Eu acho que é um nome que o mercado tem falado, eu li o nome dele em outros clubes também. 24 anos. 24 anos, é um nome interessante. O Sporting está se desfazendo dele muito rápido e tal. Sim, eu não estou dentro do Sporting, não sei o que está acontecendo lá dentro. Mas se ele fez um movimento, eu esperava que ele fosse dar um pouco mais de oportunidade. E tem também a questão do Biel. Eu não quero ficar aqui perdendo meu tempo, eu quero continuar jogando. Então eu acho que é um movimento interessante. Agora, daí para chegar e jogar também, espera, né? Porque lá ele não conseguiu. Aqui também ele vai ter que esperar um pouquinho. Última pausa aqui no nosso Sport Center. O Corinthians negocia o empréstimo do lateral esquerdo Diego Palacios ao Austin FC dos Estados Unidos. As conversas caminham para uma liberação sem custos, na qual o time norte-americano assumiria os salários de Palacios. O Corinthians, por sua vez, seguiria pagando direitos de imagem e as luvas acordadas com o atleta no momento de sua contratação ano passado. O jogador equatoriano de 25 anos está fora dos planos do Timão, que conta com outros 3 nomes para a posição: Angileri, Hugo e Matheus Bidu. A intenção do Corinthians ao negociar Palacios é abrir espaço na folha salarial e também no elenco alvinegro, de modo a permitir que novos jogadores sejam contratados. Palacios disputou somente uma partida em sua primeira temporada pelo Corinthians e logo após estrear, teve diagnosticado uma lesão no joelho. Recuperado, ele foi utilizado em 3 jogos neste ano, mas não agradou. O lateral estava na MLS, a Liga Norte-Americana de Futebol, antes de se transferir para o Brasil. Palacios defendia o Los Angeles FC. O contrato dele com o Corinthians vai até o fim de 2027.